Pessoal, paz e graça, bom dia. Estamos mais uma vez aqui. A turminha tá chegando. Agradeço aí aos irmãos que já estavam prontos nos aguardando. Bom dia. Bom dia, chefão. Claudinha, Aelton, turma de Cristalina, chegando aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joca. Amém. Mais uma vez estamos aqui. Vamos orar aí por esse tempo. Pai amado, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia por nossas vidas, que elas têm se renovado todas as manhãs. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido revelado para nós, não apenas como o Senhor de nossas vidas, mas como um Pai amoroso e cuidadoso, que tem cuidado de cada um de nós. Nós somos gratos a Ti, pedimos que o Teu reino, ele venha sobre nossas vidas, assim como o Teu reino é latente nos céus. Nós queremos que o Teu reino também seja latente em nós, nas nossas casas, nas nossas vidas e onde nós estivermos. Teu nome seja honrado e glorificado em todas as coisas. Amém. Aleluia. Que bom ter vocês aqui de novo. Estamos aí de volta. Obrigado por toda semana aí vocês estarem me suportando aqui nas lives. Nesse tempo que a gente tem buscado compartilhar um pouco daquilo que a gente entende, que seja a vontade de Deus, que seja o propósito eterno de Deus. Eu tenho buscado trazer um pouco daquilo, da história que eu sempre relato para vocês, descrita lá em Atos, do momento em que Paulo chega na cidade de Mileto e manda buscar os pastores de Éfeso, e Paulo diz para eles que durante 3 anos não cessou de ensinar todos os ensinos referentes ao propósito eterno de Deus. E Paulo diz: eu ensinei tudo. E esse é um dos propósitos nessa live. Na verdade, aqui não é um objetivo de promoção pessoal, de fazer nosso nome conhecido, mas é de fazer o nome dele conhecido, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e fazer com que aquilo que nós entendemos que seja o princípio do reino, os ensinos relativos à nossa vida, que elas se tornem conhecidas e que cada uma das pessoas consigam compreender e entender um pouco daquilo que nós cremos e daquilo que nós entendemos que seja a vontade de Deus. Nas semanas anteriores, na semana anterior, na verdade, eu iniciei 2 semanas, né? Eu já venho falando sobre perguntas e respostas de alguns questionamentos que foram feitos. Nós já estamos aí, se eu não me engano, na 14ª, 15ª live. E desde quando nós começamos, logo no início eu comecei falando um pouco sobre o propósito eterno de Deus, sobre o senhorio de Jesus, explicando sobre as parábolas, explicando sobre aquilo que é o Kyrios, o fato de Jesus ser o Senhor. E nós fomos explicando cada um desses pontos, explicamos a questão da porta do reino, como que uma pessoa se achega no reino de Deus, falamos sobre o arrependimento, falamos sobre o batismo, falamos sobre mudança de vida, falamos sobre o que é um discípulo. E aí, na medida em que isso foi caminhando, foram surgindo algumas perguntas, alguns questionamentos de algumas pessoas a respeito de pontos da nossa fé, aquilo que nós entendemos que seja o nosso ponto de fé,
E nós anotamos essas perguntas e começamos a respondê-las paulatinamente. Eu respondi algumas na semana retrasada, eu respondi algumas na semana passada e sobraram algumas para essa semana. E assim, eu ainda tenho pontos ainda para a semana que vem, né, de algumas respostas que eu não vou conseguir trazê-las hoje. Uma delas especificamente eu vou ter que passar a live da semana que vem inteira respondendo uma única pergunta. Eu explico daqui a pouco. Mas eu vou começar essa live de hoje respondendo uma pergunta que eu já respondi na semana passada, mas que ainda rendeu mais alguns questionamentos. E eu achei isso interessante e por isso eu vou começar por ela. Apesar de ser um questionamento novo, mas como é de um assunto que eu já tinha falado, então eu vou voltar nesse ponto agora. Que é sobre os feridos da igreja. Interessante que esse é um ponto que as pessoas estão batendo em cima deles, porque algumas pessoas elas não conseguem entender ou que elas são feridas ou que elas provocam feridas. Então, alguns questionamentos, algumas perguntas que estão sendo feitas, elas estão sendo nesse molde de que eu explique um pouco mais sobre o que eu entendo que sejam os feridos, sobre como que acontecem essas feridas. São várias perguntas e eu vou tentar ser assim o mais claro possível para ver se a gente consegue dar um ponto final nessa questão dos feridos da igreja. Algumas pessoas até me questionaram se eu estava falando de algum ponto especificamente ou de alguém especificamente. Não é. Eu falo da igreja como um todo. E quando eu falo dos feridos da igreja, um dos pontos que eu entendo que causa muita ferida é o extremismo. E toda forma de extremismo, ela cega o homem e transforma este homem de uma forma que ele vai fazer de tudo para alcançar aquilo que ele deseja. E nesse afã de cumprir aquilo que ele deseja, ele acaba ferindo pessoas mesmo sem perceber. Algumas pessoas elas ferem intencionalmente, mas na maioria das vezes eu vejo pessoas que são feridas e que essas feridas elas são causadas sem intenção, né? Agora, é muito triste quando essas feridas são causadas por pseudo-pastores, né? Pessoas que usam de um título de pastor para, em nome de Deus, fazerem coisas, alcançarem objetivos e causarem feridas em pessoas. E essas pessoas, elas usam a fé, elas mancham o nome da igreja e elas pervertem uma imagem pastoral. Porque eu até evito, em muitos lugares que eu chego, em muitas conversas, em muitos relacionamentos, eu evito me identificar como pastor. Porque essa imagem de pastor, ela está tão manchada que até que eu consiga explicar o que é que eu entendo que seja um pastor e qual é a vida que eu tenho buscado como de um pastor, até eu explicar, né, como diz o nordestino, de que focinho de porco não é tomada, é muito complicado isso. Então, muitas vezes eu acabo evitando de dizer para as pessoas que eu sou pastor, porque essa imagem pastoral, ela está pervertida, ela está manchada, ela está confusa pelo comportamento de alguns pseudo-pastores que machucaram pessoas, entendeu? E que por conta disso, quando você se identifica como pastor, algumas pessoas acabam tendo resistência para você. E eu entendo que muitos desses pseudo-pastores, eles abrem feridas sem possuírem recursos e remédios para curá-las. E aí eles deixam as pessoas feridas. A palavra fala que eles se aproximam de nós disfarçados como ovelhas, mas no íntimo eles são lobos devoradores.
E é exatamente por isso que nós temos tantos feridos em nome de Deus. Bom, eu não tenho mais muito a falar sobre isso. O que eu posso dizer, na verdade, é que existem igrejas doentes, e essas igrejas doentes adoecem seus pastores, e também há pastores doentes, e como eles estão doentes, eles adoecem a igreja. Então, é muito complicado a gente falar sobre isso. Consegue identificar isso quando pessoas que têm posturas que adoecem, ou elas têm posturas que mostram que elas estão doentes, entende? Você tem que ter muita sensibilidade de Deus para perceber esses doentes. E eu li há um tempo atrás em um livro do John MacArthur uma coisa interessante. Ele diz que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. E eu fiquei muito chocado com isso, porque a igreja é o único exército que mata os seus feridos, porque ela os adoece e depois ela os abandona, ela não os ajuda, omite o amor cristão e ainda culpa o agredido. A pessoa está ferida e ela ainda sai como culpada. Então é uma postura de crueldade que nós temos que ter muito cuidado. E como pastores, como pessoas que buscam ter um coração de Deus, nós temos que nos basear no texto de Colossenses 3:12, que ele fala que nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E ele diz que nós temos que suportar, ou seja, dar suporte uns aos outros, nos perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Essa é uma postura que nós temos que ter, esse é o coração de Cristo, é buscar esses afetos, esses ternos. Ternos vem de ternura, de carinho, de cuidado, ternos afetos de misericórdia, de bondade. Essa tem que ser a postura que a igreja tem que estar cheia. E eu acho que não há muito mais a falar sobre isso. Acho que já falei muito sobre essa questão dos feridos. E eu espero que esse já seja um ponto pacificado. Não pretendo aqui trazer nomes, exemplos, mais do que aqueles que eu já dei. Tá bom? Então espero que considerem isso como um ponto já explicado. Eu queria entrar hoje num outro ponto, que foi uma pergunta muito interessante que me fizeram. E a pergunta é: quais são os benefícios do discipulado? Eu achei uma pergunta muito pertinente e uma pergunta assim que me alegrou em responder, porque poucas pessoas já me fizeram essa pergunta alguma vez. E respondendo sobre quais são os benefícios do discipulado, eu queria ler Mateus capítulo 11, dos versos 28 ao 30. É um texto conhecido, algumas pessoas usam como um texto de cabeceira, mas Mateus 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável, eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês acharão descanso para as almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga ela é leve. Eu queria fazer algumas considerações a respeito desse texto. Primeiro, quando Jesus diz assim: venha a mim. Venha a mim, é a forma que Deus usa para trazer as pessoas a Cristo. Qual é a forma? É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é um convite. Jesus convida, ninguém é obrigado. Jesus diz: venha a mim. E os que se aproximam de Cristo são exatamente aqueles que são convidados através da pregação do Evangelho. Não convidados para uma religião, não convidados para uma reunião,
não convidados para um encontro, mas convidados para um encontro com Cristo. E aí Jesus diz: venha a mim. Se achegar a Cristo significa se achegar à igreja, ao povo de Deus. Quando Jesus diz venha a mim, Jesus está dizendo venha para o meio do meu povo. Venha para o meio do povo de Deus, venha para o meio da igreja, não das igrejas, da igreja, a igreja de Deus. É o que está lá em Mateus 28, 18 a 20, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Então ali entra o discipulado. Então o discipulado ele começa a partir do momento que você se aproxima de Cristo. E quais são os benefícios desse discipulado? Bom, eu consegui relacionar aqui três benefícios. O primeiro benefício do discipulado é o descanso. Jesus ele estava prometendo descanso para um público religioso, cansado e que não conseguiam agradar a Deus. O fardo para aquele público era pesado. E Jesus promete a eles descanso. Jesus diz assim: achareis descanso para as vossas almas. Então Jesus estava falando para um público que estava com a alma cansada, sabe? Um público religioso. E para esse público Jesus promete descanso. Agora o descanso, ele está condicionado a 3 pontos, né? São 3 benefícios. Mas o primeiro benefício, que é o descanso, ele está relacionado a 3 pontos. E Jesus relaciona esses pontos. É tomar o jugo, ser manso e aprender a humildade. Se você cumprir esses 3, você ganha o primeiro benefício, que é o benefício do descanso. Tomar o jugo é você se submeter, é você obedecer. Tomar o jugo é você pegar todo o mandamento de Cristo e você trazer ele para a sua vida. Isso é tomar o jugo. Aprender a ser manso é porque Jesus estava falando ali de um trabalho de boi. Eu já expliquei aqui sobre isso, que Jesus fala sobre tomar jugo, cangalha, canga. Tá? Isso vem de trabalho de boi. E o boi brabo, ele fica junto com o boi manso. E o boi brabo, ele se agita, sabe? E o manso, ele vai tranquilo, ensinando o boi brabo a se comportar. O nosso boi manso é Cristo. E o boi brabo somos nós. E nessa angústia, Jesus quer nos ensinar a ser manso. E ser manso é não ser brigão, é não ser questionador. Mas não é questionador com os homens, é questionador com Cristo. Entendeu? É não ser brigão com Cristo. Aquilo que Cristo fala para nós fazermos é o que nós temos que fazer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar o jugo, que é se submeter, a obedecer. A segunda coisa que nós temos que fazer é aprender a ser manso, é aceitar o mandamento de Deus sobre nossas vidas, é aceitar o senhorio de Jesus, é aceitar que Jesus seja o dono da nossa vida. E aí o terceiro é aprender a humildade. E aprender a humildade, ele está relacionado a você reconhecer que você não sabe e que você precisa de ajuda. Jesus diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A humildade de Jesus, ela está muito relacionada ao texto de Filipenses 2, de 5 a 8, né? Que ele diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas ele mesmo se humilhou, ele mesmo se colocou numa posição de aprender e se tornou obediente até a morte. E ele começa esse texto dizendo que nós temos que ter o mesmo coração de Jesus, o mesmo sentimento de Jesus. Então, o discipulado, ele traz descanso. Mas o descanso, ele está condicionado. Você quer descansar, está com a alma agitada, ansiosa? Você quer ter o descanso de Deus? Então, primeiro você tem que tomar o jugo, que é o mandamento de Deus sobre sua vida. Segundo, você tem que aprender a ser manso, que é você aceitar o governo de Deus sobre você, o governo senhorio de Jesus.
E o terceiro é você aprender a ser humilde. É você reconhecer que você precisa de ajuda. É você reconhecer que você precisa ser ensinado, precisa ser ajudado. E às vezes você vai dizer assim, mas eu tenho 60 anos. Aí vem um pastor aí de menos de 50 anos me ensinar, eu tenho idade de ser pai dele. Mas aprender a humildade é você reconhecer que você precisa de ajuda. E só depois disso é que você consegue ter descanso na alma. O segundo benefício do discipulado é paz. Tá? A paz, ela está condicionada a quem se submete ao ensino do Senhor. E tem um texto muito interessante que é Isaías capítulo 54, se eu não me engano. Vamos só pegar aqui só para eu confirmar. Isaías capítulo 54. É isso mesmo, 54:13, que ele diz assim: todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Então a paz, ela também está condicionada. Se o descanso está condicionado, a paz está condicionada. Entendeu, amados? O descanso, ele está condicionado ao quê? O que nós condicionamos o descanso? Tomar o jugo, ser manso e ser humilde. Aí você consegue descanso. E a paz, ela também está condicionada. Ela está condicionada a você ser ensinado pelo Senhor. Quando você é ensinado pelo Senhor, a paz é grande. Então, os benefícios do discipulado, eles são condicionados. E o terceiro benefício, ele também é condicionado. O terceiro benefício do discipulado é libertação. O discipulado, ele traz descanso, ele traz paz abundante e ele traz libertação. E a libertação, ela também está condicionada, porque está lá em João 8,31, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação, ela tá condicionada a você conhecer a verdade. É para quem é discípulo de Jesus. A libertação, ela não é para qualquer um. É quem está buscando conhecer o Senhor, quem está buscando conhecer a verdade. Então, quem não é discípulo não consegue ser liberto. Amém? Esses são os benefícios do discipulado. Descanso, paz abundante e libertação. Amém. Vamos lá para a próxima pergunta. Uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo que eu explicasse melhor sobre a nova maneira de viver. Na mensagem ela dizia que eu passei rápido sobre a nova maneira de viver e queria que eu gastasse um pouquinho mais de tempo. Amém? Então vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas nós conversamos sobre os 4 aspectos da maneira de viver. Eu falei sobre estilo de vida, conduta, forma de pensar e forma de ser. Estilo de vida, eu falei sobre gostos e costumes. Conduta, eu falei sobre o que fazemos e o que dizemos. A forma de pensar, eu falei sobre a nossa escala de valor. E a forma de ser, os nossos traços de caráter. E o texto que eu li foi 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Vamos ler ele de novo. 1 Pedro 1, 18. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados de um fútil procedimento, ou seja, de um modo de vida vazio e sem sentido, ensinado pelos vossos antepassados, pelos vossos pais, pelos vossos tios, pelos vossos avós. E eu expliquei aqui dizendo que toda essa nossa maneira de viver, nós herdamos dos nossos pais, herdamos dos nossos antepassados, dos nossos familiares, das pessoas que nos rodearam, que fizeram parte de nossa história. Eu falei também que nós trazemos todo esse peso, toda essa carga quando nós chegamos no Senhor.
Quando nós chegamos na igreja, chegamos no Senhor, nós trazemos tudo isso. E que somente uma profunda mudança de atitude, de fé, na obra da cruz, pode romper com o nosso passado. E eu também falei mais duas coisas. Eu disse que quando nós chegamos no reino, todo o nosso estilo de vida, conduta, forma de pensar, forma de ser, ela precisa ser moldada, porque o que nós trazemos não presta para Deus, não presta para ser usado. E uma última coisa que eu falei também é que as virtudes, nem as virtudes, elas podem ser aproveitadas no reino. Deus, aí eu usei uma frase, eu disse que Deus não faz reformas, Deus constrói, Deus destrói para construir, Deus não faz reforma, amém? Vocês podem ver, a parede está com a cor diferente, é uma reforma que eu estou fazendo na minha casa, mas na reforma a gente só dá uma pintura, tá? A gente faz uns consertos, mas a gente não destrói para construir de novo. Mas é isso que Deus faz. Deus não aproveita o que nós trazemos de bom. Tá bom? Até porque não trazemos nada de bom. E eu mencionei que eu vejo pessoas sendo aproveitadas quando elas chegam no reino. Se ela fala bem, ela vira pastor. Se ela tem boa voz, vira cantor. Se é uma pessoa tranquila e calma, vira conselheiro espiritual. E eu disse que Deus não conta com nada nosso, Deus não aproveita nada de nós, porque tudo que foi transmitido pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, pelo ensino, pelo exemplo, pela genética, ele não tem valor no reino de Deus. Aí, amados, já que me pediram para explicar isso um pouquinho mais, então vamos lá. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é muito bonito, tá? Muita gente acha os ensinos de Deus bonitos. Muita gente acha o reino lindo. Quando eu chego aqui com a parede bonita, com o cabelo cortado, barba feita, com a voz bonita, com fundo musical, tudo isso é muito lindo, amados. Tudo isso é muito fantástico. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não é tão bonito quanto se fala. A prática, amados, ela é debaixo de dor. A prática, ela é debaixo de choro. A verdade, amados, é que os ensinos da Bíblia, ele contraria a nossa natureza pecaminosa. Ele desagrada a nossa carne. Então, no meu dia a dia, durante a semana, a minha carne, ela guerreia contra o Espírito. A minha carne, ela se confronta com a palavra de Deus, com os ensinos do Senhor. E quando esses confrontos acontecem, amados, eu não encontro fundo musical, não é nada bonito desse jeito. Entendeu? E aí, é por isso que muita gente prefere continuar vivendo sem uma interferência do reino de Deus em sua vida. Sabe por quê, amados? Porque a interferência do reino de Deus provoca dor. Eu acabei de dizer para vocês que Deus não reforma, Deus destrói para construir. Deus derruba tudo aquilo, Deus põe embaixo e Deus vem construindo coisas novas. Essa derrubada, ela dói, amados. Ela dói. Ela dói. A mão de Deus nos amassa. E isso não é agradável para nós no momento em que nós estamos passando. Olha, se nós afirmamos que nós somos seguidores de Jesus, se nós afirmamos que nós somos discípulos de Jesus, se nós afirmamos que Jesus é o nosso Senhor, amados, a Bíblia ela passa a ser o nosso manual de vida. E quando nós trazemos esse manual de vida para a nossa vida prática, isso tem que chocar o nosso modo de viver. A nossa vida tem que ser diferente. A Bíblia nos ensina que a nossa identidade, amados, ela não pode ser confundida com a identidade do ímpio. É muito claro, a vida que eu tenho, a vida que o ímpio tem que estar muito clara, muito separada. Porque se ela não estiver separada, tem alguma coisa errada.
Existe uma filosofia no mundo que é uma filosofia destruidora e que nós não podemos nos submeter a ela. Tá? É uma filosofia diabólica, anticristo. É uma filosofia que prega, na verdade, a felicidade do homem. Amado, o mundo, ele jaz no maligno. E o nosso estilo de vida, a nossa vida, ela não pode ser confundida com a vida do mundo. Há um contraste muito grande entre você ser filho de Deus e você estar no mundo e você ser ímpio. Muito grande. Então, quando a pessoa me pergunta, diz assim, explique melhor sobre a nova maneira de viver. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. No texto de Romanos, lá em Romanos, Paulo nos mostra que há um confronto, há uma diferença entre a palavra conformar e renovar. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente conformada é uma mente que tomou forma. Eu sempre ensino para os irmãos que estão caminhando conosco o seguinte, quando meus filhos eram pequenos, nós ganhamos uma caixa pedagógica e compramos para ele, para dar de presente para o meu filho mais velho. E era uma caixa que assim, ela era quadrada, né, como um dado, e cada lado ela tinha uma forma geométrica. Então você tinha que encaixar o quadrado no buraco do quadrado, a bolinha no buraco da bola, a estrelinha no buraco da estrela. Aquilo era para desenvolver a psicologia da criança, né? A capacidade coordeноmotora da criança. E para mim, se conformar com o mundo é quando o mundo ele tem a forma de estrelinha e você também tem a forma de estrelinha e você se encaixa perfeitamente ali. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo. Amados, nós somos quadrados mesmo, o povo de Deus é um povo quadrado. Quando alguém diz, você é quadrado, eu sou mesmo. Sabe por quê? Porque o mundo é redondo. O mundo é redondo e eu sou quadrado. Eu não consigo me encaixar no mundo. O conformismo, ele é uma mente obscurecida pela filosofia do mundo. O conformismo, ele me faz aprovar e praticar as coisas que o mundo pratica e aceita. Agora nós temos que começar a pensar se o nosso estilo de vida, se ele é aceitável no mundo, se ele é normal no mundo. Porque se ele for normal no mundo, tem alguma coisa errada. Porque isso vai me impedir de viver a boa vontade de Deus. Deus, ele é glorificado na minha vida quando as minhas atitudes e a minha identidade influenciam outras pessoas. As pessoas têm que ser chocadas com a maneira com que eu vivo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós somos o sal. E o sal, ele tem que dar sabor ao alimento. Sem sal, amados, o alimento fica sem graça, fica sem sabor. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, nós estamos aí no meio desse coronavírus, todo mundo falando de coronavírus. Eu trabalho na saúde, estou na linha de frente, muitos colegas pegando coronavírus, e as pessoas me perguntam assim, você não tem medo de morrer? Você não tem medo de morrer? E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho medo de morrer sem Cristo. Porque se for para morrer com Cristo, amados, para mim é lucro. É lucro. A minha vida ela tem que estar o tempo inteiro apontando para cima. O tempo inteiro apontando para Cristo. A minha identidade, ela tem que ser a identidade de um cristão, de alguém que tem uma vida diferente. Não posso ser confundido com a vida do mundo. A palavra fala que Deus se alegra com a morte dos justos, mas se entristece com a morte do ímpio. Então, se eu morrer, Deus vai ficar feliz, porque eu vou para o lado dele, vou estar com ele. Agora, se eu morrer sem Cristo, a tristeza. Então a vida que eu levo aqui é que vai determinar, a minha postura de vida é que vai determinar se eu sou um cristão ou não. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas que me perguntam, você não tem medo de morrer?
eu pergunto o seguinte: se eu morrer, eu vou fazer falta para o mundo? Eu tenho que fazer falta na vida das pessoas, não fazer falta por elas sentirem falta de mim. Eu quero que elas sintam falta do meu exemplo, da minha postura, do meu padrão, da minha influência. Porque se isso não faz falta, não há razão para estar aqui, amados. Não há razão, porque eu vou ocupar inutilmente a terra. Entende? Não há razão na nossa vida se a nossa vida ela não for para confrontar o mundo. Eu sou responsável por dar equilíbrio ao mundo, amado. Você tem que dizer isso de você também. Eu me sinto responsável a dar equilíbrio ao mundo. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está ruim. O mundo está indo de mal a pior. E eu tenho que dar esse equilíbrio ao mundo. Eu tenho que levar uma vida que agrade a Deus, que é para puxar a corda do lado contrário e trazer um equilíbrio. Porque se o mundo tiver todo mundo ruim, não há esperança. Deus me colocou no mundo para isso. Tem um livro chamado O Homem Eterno, de um teólogo inglês chamado Chesterton. E ele diz o seguinte, que um cadáver boiando, ele segue a correnteza, mas somente um homem vivo pode nadar lutando contra ela. Um cadáver boiando, ele segue a correnteza, mas somente um homem vivo pode nadar lutando contra ela. Amados, não é fácil andar na contramão do mundo, mas é bom, porque quando nós andamos na contramão do mundo, na contramão do espírito do anticristo, isso indica que nós estamos vivos. Vivos, amados. Nós não somos cadáveres, porque o cadáver ele boia e ele é levado pela correnteza. Se eu estou lutando contra a correnteza, significa que eu estou vivo. Significa que eu estou lutando, que há esperança. Ao andarmos na contramão, as pessoas elas vão se esbarrar em nós. Mas é nessa circunstância que nós deixamos a marca de Cristo. É nessa circunstância, pelas posturas de vida, que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: esse cara está vivo. Se ele está conseguindo lutar contra a correnteza, eu também consigo. E esse poder, amados, ele não é de nós, ele não é nosso. Esse poder, na verdade, é uma capacitação do Espírito Santo. E tem outro ponto também interessante, é que nadar contra a correnteza impede que a correnteza cresça no meu coração. E isso traz equilíbrio à minha vida. Porque na medida que eu estou lutando contra a correnteza, ela não vai crescer no meu coração, porque eu estou considerando ela como inimiga. Por isso que Efésios capítulo 4 diz o seguinte, Efésios 4:17, para os que estão anotando. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, que não vivam como vivem os gentios, porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, e estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao coração deles estarem duros. Eles perderam toda a sensibilidade e eles se entregaram ao estilo de vida depravado e para com toda avidez cometerem toda espécie de impureza. Entretanto, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo, se é que de fato vocês ouviram Ele e neles estão sendo discipulados conforme a vida que está em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a abandonarem o velho homem, porque este velho homem se corrompe com desejos enganosos, mas a serem renovados no modo de pensar, para estarem cheios de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade.
lá em cima, aonde diz assim: eu vos afirmo no Senhor isto, que vocês não vivem como vivem os gentios. A palavra que aparece ali para gentios é etnos. Etnos significa multidão. Multidão de homens ou de animais que vivem em conjunto. Amados, há uma multidão de gente, todo mundo vivendo em conjunto, não sei se de homem ou de animais. E eu não posso me parecer com eles. A minha vida tem que ser diferente. Por isso que a minha postura, ela tem que ser uma postura em que eu demonstre que eu sou diferente. Amém? Tem que ser uma postura que demonstre que eu sou diferente. Ponto 4. Quarta pergunta. Me perguntaram assim: como é que eu vou saber quem está pronto para me discipular ou para me ensinar na igreja? Olha, é quem está na escola há mais tempo que você. Todos nós estamos na escola. A escola do reino de Deus, onde nós estamos aprendendo a agradar o Senhor. E quem está há mais tempo do que você pode lhe ensinar. O reino é uma escola e nós aprendemos com os mais experientes a termos uma vida que agrade ao Senhor. Mas nós aprendemos com os mais experientes em vida. Não é experientes em cabeça, experientes em vida. Os mais experientes, eles nos discipulam, eles nos ensinam, eles nos formam, eles nos conduzem. E eles nos levam a ter essa cabeça de semente para que a gente gere outros discípulos. Atos 9:6, que narra, Atos capítulo 9, ele narra a conversão de Paulo, né, que era Saulo. E o texto lá diz assim: entre na cidade e lá te dirão o que fazer. Então Jesus inicia o ministério de Paulo, levando Paulo a entender que o princípio da igreja é a sujeição ao corpo. Agora, o que nós precisamos entender é que existem dois tipos de discipulado. Tá? Você vai ser discipulado por alguém mais velho que você. Quando você entra no meio do povo de Deus, alguém vai te ensinar. Mas existem dois tipos de discipulado. Existe um discipulado infrutífero e o discipulado que dá fruto. E nós precisamos de homens que professem a fé por meio de exemplo de vida. Esse é o discipulado que dá fruto. São esses os homens que estão habilitados a ensinar na igreja. São esses os homens que podem lhe ajudar. São essas as pessoas que podem lhe orientar. Pessoas que vocês vão olhar para ela e vocês vão dizer assim: elas têm vida de Deus. Elas têm poder do alto. Tem santificação, tem separação, tem consagração. Agora, se você não consegue ver na vida dessas pessoas, desses líderes, uma manifestação clara de um viver diário que agrade ao Senhor, fuja! Fuja, amados! Essas pessoas não têm nada para te ensinar, fuja dessas. São os discipulados infrutíferos. E são esses os que causam feridas nas pessoas. Você quer saber qual é a diferença? Como é que você discerne um discipulado frutífero de um discipulado infrutífero? O discipulado infrutífero, ele está descrito em Mateus 23:3. Mateus 23:3. Jesus alerta sobre o discipulado infrutífero. Jesus diz assim: façam e obedeçam tudo o que eles mandarem, mas não imitem o que eles fazem, porque eles praticam o que não ensinam. Então, se a pessoa pratica, ou melhor, se a pessoa ensina uma coisa e não pratica, fuja, amados. O que ele mandar você fazer, faça, mas não imite ele, não. É um discipulado infrutífero. Agora, você quer um exemplo de um discipulado frutífero? Jesus. Lá em João 17:19, Jesus fala a respeito dele mesmo. Jesus diz assim: eu me santifico por eles.
para que eles sejam santificados na verdade. Então Jesus vivia uma vida de exemplo para que os discípulos imitassem ele. E por isso Paulo afirma dizendo assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus diz assim: eu imito o Pai, para que os discípulos me imitem. E aí aparece João e diz assim: eu imito Cristo, então vocês podem me imitar imitando Cristo. Entendem, amados? O discipulado que dá fruto é o discipulado onde tem transmissão de vida. Transmissão de vida, não é transmissão apenas de intelecto, de conhecimento. Quinta pergunta. Olha, essa quinta pergunta, na verdade, ela veio dupla. E eu vou desmembrei ela em quinta e sexta, só que a sexta eu não vou responder hoje. Prometo para vocês que eu vou responder na semana que vem, porque eu vou gastar a live inteira falando dela. Vamos lá. Um pastor me questionou o seguinte. Ele diz assim: você disse na sua live que todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço. Aí eu disse: falei. Todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço. Aí ele me perguntou assim: mas nós não vemos isso nas igrejas atuais. Nós não fomos ensinados assim. Por quê? E tem mais. Qual ou quais devem ser as qualificações de um pastor? Então eu dividi essa em duas perguntas. Eu vou responder a primeira, que vai ser a quinta pergunta de hoje. E eu prometo para vocês que o tema da semana que vem, já que duas pessoas diferentes me fizeram essa mesma pergunta, semana que vem eu vou trabalhar quais devem ser as qualificações de um homem que lidera a obra, de um pastor, de um presbítero, de um bispo, de alguém que está à frente, de alguém que está liderando a obra. Qual ou quais devem ser as qualificações deste homem? Tá bom? Prometo para você. Nós vamos conversar na semana que vem sobre Tito e sobre Timóteo. E sobre todas aquelas qualificações que constam lá. Sobre irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, tudo aquilo. Nós vamos conversar na semana que vem, porque é um texto longo e eu prometo que eu vou passar a live falando sobre isso. Mas hoje eu vou responder a quinta pergunta, que é, a pessoa mandou: você disse que todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço, mas nós não vemos isso nas igrejas atuais. Por quê? Amados, olha, tem que ter fruto de vidas alcançadas. Quem está à frente da obra tem que ter fruto de vidas transformadas, fruto de vidas edificadas. Tá bom? Nos setores mais tradicionais da igreja, algumas denominações mais tradicionais, o reconhecimento vem através de um curso teológico. Eu já expliquei isso. A pessoa diz assim: eu tenho um curso de teologia, eu sou teólogo, então você pode ser pastor. Mas nos setores renovados, nos setores mais renovados, o reconhecimento é pelo carisma, é pela eloquência do ensino. Tá? A pessoa tem carisma, diz assim: opa, esse daqui dá para ser um líder. Tem eloquência, opa, esse daqui pode ser um pastor. Mas eu quero afirmar uma coisa para vocês: nunca foi assim. Tá bom? No meio da igreja primitiva nunca foi assim. Nos tempos do Novo Testamento, os presbíteros, eles surgiam no meio da igreja, reconhecidos pela vida, pela retidão, pelo exemplo, pela postura, pelas famílias ordenadas, pelo caráter,
e pelo serviço. Eram essas as características que as pessoas olhavam. E as pessoas nomeavam eles, não eram eles que se nomeavam. Não eram eles que diziam assim, eu sou pastor. Eram as pessoas que declaravam, diziam assim, nós queremos que você seja pastor sobre nós. Pela sua vida, pela sua postura, pelo seu exemplo. Por tudo aquilo que você tem sido para a igreja, todo o seu serviço. Então, nas igrejas atuais não acontece, porque nós temos dois grupos. Um grupo tradicional, que quer diploma, e um grupo mais renovado, que quer carisma. Mas nunca foi assim. Na igreja primitiva, o que os irmãos exigiam era vida, postura de vida. E quem não tinha postura de vida não podia assumir ministério. Tá bom? Respondida a pergunta. Fica para a semana que vem a gente conversar sobre as qualificações de um pastor. Então nós vamos agora para a sexta pergunta, né? Porque vou para a sétima, porque a sexta eu vou deixar para a semana que vem. Me perguntaram assim, você leu Colossenses 2, 4 e 8? O que seriam argumentos convincentes? Bom, primeiro vamos ler, né? Colossenses 2, 4 e Colossenses 2, 8, para entender por que a pessoa fez essa pergunta. Colossenses 2, 4 diz o seguinte: eu falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos convincentes, porém falsos. E por isso que a pessoa me perguntou o que são argumentos convincentes, que está descrito aí em Colossenses 2,4. Vamos então para o original, né? Vamos para o original, que é para a gente conseguir entender o que seriam esses argumentos convincentes. Postei aí para vocês. Mas no original, a palavra que aparece lá para argumentos convincentes é pitanologia. E pitanologia, ela era um discurso adaptado, modificado, com o intuito de enganar. Era um discurso nos quais os argumentos eles eram colocados de uma forma que davam uma impressão errada, mas eram persuasivos. Era um discurso ilusório que leva os outros ao erro. Isso foi traduzido por argumentos convincentes. Mas o que aparece lá é pitanologia. É quando alguém pega uma palavra e modifica aquela palavra para lhe dar uma impressão de uma coisa verdadeira. E aquilo lhe engana, aquilo lhe induz ao erro. Mas é tão convincente, que você é enganado. Por isso que Paulo fala aos Colossenses que ninguém engane vocês com argumentos convincentes, mas são falsos. São declarações que as pessoas fazem que parecem coisas lindas, coisas bonitas. Entendeu? Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Recasamento. Eu pensei seriamente se eu ia trazer esse exemplo ou não, porque é um exemplo polêmico. Mas eu vou trazer. Já trouxe, na verdade, recasamento. Mas o recasamento é um exemplo convincente. Convincente. Você pode ter todos os motivos que lhe tornem convincente. Todos.
Você pode dizer assim, não, mas meu antigo marido era mau. Ele me maltratava, eu nunca me senti amada. Agora o Senhor me abençoou com outro marido, que me ama, que cuida de mim. Amados, isso é convincente, mas é falso. Você já perguntou para Deus o que Deus pensa do recasamento? Argumentos convincentes, amados, são todos os argumentos que a pessoa pode usar para justificar uma postura e que você vai concordar com ela, mas é errada. É errada. E aí, no versículo 8, se você continuar lendo, no versículo 8, Colossenses 2,8, a gente leu 2,4, no 2,8 ele diz assim, tenha cuidado, para que ninguém escravize vocês com vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e em uma falsa religiosidade deste mundo, mas que não pertence a Cristo. A palavra que aparece lá para filosofia, realmente é filosofia. O grego original lá é filosofia, que é um amor a um conhecimento humano. Agora, a palavra que aparece para vã e enganosa é kenos apate, que ela significa algo que tem o objetivo de enganar, de tornar falso. Então nós precisamos estar atentos. O que aquilo parece bonito, mas é falso? O que aquilo tem uma aparência? O que é convincente? Ele é convincente. E no momento em que a pessoa fala aquilo, você começa a acreditar, como se aquilo fosse verdade. Mas, amados, é falso. É vã, é enganoso. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com tudo aquilo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós entendemos. O tempo inteiro nós temos que pegar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós temos, que nós cremos, e nós precisamos passar isso por uma peneira. Conhecer cada coisa, conhecer cada palavra, que é para nós entendermos se aquilo que nós estamos afirmando, ou aquilo que afirmaram para nós, se é verdade ou não. Há um tempo atrás, eu estava sentado com um irmão amado, e ele trouxe esse assunto à tona. E a pergunta dele foi assim: o que você pensa sobre divórcio e recasamento? E eu cruzei os braços e perguntei assim: o que Deus pensa? O que eu penso não importa, não interessa. Para mim o importante é o que Deus pensa. O que Deus pensa? Devolvi a pergunta para ele. E ele começou a dizer, não, eu penso, porque eu penso. Eu falei, não, amado, não é o que eu penso ou o que você pensa, é o que Deus pensa. Vamos ver o que Deus pensa. E no momento em que nós começamos a olhar na palavra o que Deus pensa sobre o divórcio, sobre o recasamento, aí ele se assustou, ele falou, duro isso. Eu falei, eu também posso não concordar, mas eu não estou aqui para concordar, eu estou aqui para viver aquilo que está posto. Não é uma questão de concordar. Se é difícil para você, é difícil também para mim, amados. Mas a palavra, ela é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Independente se a gente concorda, se a gente não concorda, se é duro para a gente. Duro é o discurso.
É duro mesmo. Amém? Acho que dá mais tempo para mais uma pergunta. Pergunta número 8, né? Que seria a número 7. Diz assim, você falou sobre a igreja nas casas, mas nós vemos que a palavra fala que a igreja se reunia no templo. Olha, não é, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 46, os que quiserem pegar aí comigo. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 46. Atos 2, 46. Diz assim: e eles perseveravam unânimes no templo. A palavra que aparece ali, amados, é hieron. Ali não era o templo, porque na verdade eles não podiam entrar no templo. A palavra que aparece ali é hieron. Hieron, ele se referia ao pátio do templo, porque o templo era um lugar onde ninguém estava autorizado a entrar, daquele povo. Era um lugar exclusivo dos judeus. Tinha toda uma cerimônia para você entrar. Então, quando a palavra aparece aqui dizendo, algumas traduções, elas até já mencionam. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem, mas se você ler essa tradução na King James, ele já aparece lá. Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo. Na LTT também fala a mesma coisa. Continuavam harmonicamente todos os dias no pátio do templo. Na linguagem de hoje, na LTLH, também diz, todos os dias se reuniam no pátio do templo. Na Reina Valera, ele também diz, perseveravam unânimes todos os dias no pátio do templo. Então não era o templo, era o pátio do templo, que era onde ficavam as feiras, onde o povo estava, e era ali onde o povo se reunia. Então, se vocês forem ler Atos 5,42, vocês vão ver dizendo o seguinte, que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo e em casa em casa. Eles iam para o pátio porque era o local onde o povo estava. Não era porque lá era o local deles fazerem as reuniões. Mas se você for ler nas cartas, você vai ver que todas as cartas fazem menção à vida da igreja nas casas e não em templos. O templo daquela época, ele era um templo apenas para os judeus. E a maioria dos irmãos que se converteram ali, eles não eram judeus. Eles eram gentios. Então, Deus se tornou Deus dos gentios. E aí os gentios se converteram e iam para onde? Para o templo dos judeus? De jeito nenhum, amados. Isso era inaceitável. Alguém que não fosse judeu entrar no templo. Então esse encontro da igreja, ela acontecia no pátio do templo, onde havia feira, onde o povo estava, onde estavam os cambistas. Lá onde Jesus apareceu, sabe, que teve toda aquela história de que Jesus expulsou os cambistas da porta, do pátio, e era lá onde a igreja estava, porque a igreja se reunia onde o povo estava. Se você for ler Romanos capítulo 16, versículo 10, eu vou citar 4 textos. 4. Na verdade são 28 que eu separei, mas eu vou ler 4 para vocês. O primeiro é Romanos 16, 10, que ele diz assim: saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os irmãos que se reúnem na casa de Aristóbulo. Aristóbulo tinha uma igreja funcionando na casa dele. Romanos 16, versículos 14 e 15. Diz assim: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e todos os irmãos que se reúnem com eles.
Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que se reúnem na casa deles. 1 Coríntios 16, 19 diz assim: as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como toda a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4,15 diz assim: cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também em Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Amado, o Espírito Santo levou a igreja para as casas, até porque a igreja passou a ser perseguida. Então a igreja não podia se reunir em templos. Primeiro, porque não tinha templo para eles. Segundo, porque não era a prática deles. E terceiro, porque eles sempre se reuniam em casas. Tá bom? E eles estavam perseguidos. Eles passaram a se reunir nas casas, saíram do pátio do templo e foram para as casas. E eles foram para as casas não para fazer reuniõezinhas de grupinhos, tá? Mas era para fazer ali tudo o que a igreja tem que ser. Tudo. Toda a vida de igreja acontecia dentro das casas. Nas grandes reuniões, com muita gente, você não pode desenvolver o ministério dos santos, porque é muita gente. Mas quando nós nos reunimos nas casas, em grupos pequenos, que esse é o propósito de Deus, famílias que são igrejas e igrejas que são famílias. Quando você consegue pegar a sua casa e você transformar a sua casa em um ponto de apoio, em um local onde as pessoas se congregam, onde as pessoas encontram a palavra de esperança, onde encontram apoio, onde encontram acolhimento, é ali na sua casa, onde as pessoas são acolhidas, onde elas conseguem ver o seu procedimento, onde elas conseguem ver a sua maneira de conduzir a sua casa, onde elas conseguem lhe ver como pai, como marido, como chefe de família, elas conseguem ver sua casa ordenada, elas conseguem ver a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata os seus filhos. É ali que a vida acontece, amados. É ali. Nos templos, nós somos atores, porque você veste uma roupa, você representa um personagem, mas dentro das casas, não. Dentro das casas nós conhecemos as pessoas como elas são. A igreja sempre se reuniu nas casas. Sempre. A ideia da construção de templos, ela aconteceu na verdade depois da época de Constantino. No outro momento eu conto essa história. Mas os templos, elas nunca fizeram parte da vida da igreja primitiva. Ele faz parte da vida da igreja hoje, atual. Os templos suntuosos, cheios de dinheiros investidos lá. Nunca foi assim. Tá bom? A igreja primitiva sempre se reuniu em casas. Amém? Acho que paramos aqui por hoje. Semana que vem nós voltamos conversando sobre as qualificações de um homem para exercer o ministério. E aí nós vamos falar sobre cada um dos pontos. Que o Senhor nos abençoe. Ainda ficaram algumas perguntas para serem respondidas. A gente vai empurrando um pouco mais para frente. Que o Senhor conduza a vida de cada um de vocês. Abençoe a semana. Beijo no coração. Fiquem na paz.